Amém. Podem sentar, queridos. Amados, eu confesso para vocês que eu gosto muito de várias histórias que nós temos nos evangelhos. E eu fico muito alegre quando eu leio várias histórias. Mas tem algumas dessas que eu confesso para você que quando eu leio, mexe comigo, literalmente mexe com o meu coração. E essa de hoje é uma dessas. E eu quero compartilhar algumas coisas com você que talvez você não perceba no texto, mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto hoje. Se você quiser, fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos pregar exclusivamente, somente nesse texto hoje. Nós estamos vivendo aqui um tempo nesse texto, onde Jesus começa seu ministério público e começa a falar, e começa a pregar, a multidão começa a aparecer. Só que presta atenção numa coisa, tudo que Jesus faz, Ele faz com uma intenção. Isso sempre foi e continua sendo até a data de hoje. Tudo que Jesus faz, Ele faz com uma intenção. Como dizia Einstein, Deus não joga dados, Deus não brinca de possibilidades. Não é se vai dar certo ou não, vai dar certo. Não é se vai acontecer ou não, vai acontecer. Porque tudo que Jesus faz, Ele tem uma intenção, o porquê Ele está fazendo. E Jesus então chega com aquela multidão naquela praia, no horário da manhã, sabendo que os pescadores estavam chegando, porque Jesus tinha um alvo. E o alvo de Jesus era Simão Pedro. Jesus buscava Simão. Talvez você não consiga perceber, mas Jesus já tinha contato com Simão Pedro antes. Simão e Jesus já tinham se conhecido. Eles não se conhecem aqui, eles já se conheciam antes. Mas, entenda uma coisa, Jesus estava buscando o coração de Simão, porque ele desejava aumentar a intimidade com ele, para todo o projeto que Jesus tinha na vida dele. Até agora, Simão e Jesus, eles tinham um relacionamento, mas era um relacionamento ainda de se conhecer. Agora Jesus começa a aumentar a intimidade. De forma intencional, Jesus vai com a multidão para a praia, sabendo que Simão Pedro estaria lá. Jesus busca Simão. E o que eu quero te mostrar com isso? Jesus tem algo contigo, meu querido. E talvez você não esteja percebendo, mas Jesus está fazendo estratégias para conquistar teu coração e estar próximo de você. E entenda uma coisa, Jesus não brinca de ser Deus e Ele não brinca com as possibilidades. Tudo que Ele está fazendo direcional. E a forma direcional dEle é o amor que Ele tem por você. Ele tem um alvo no teu coração, que é atingir o seu coração e conquistar você, porque Ele quer aumentar a intimidade contigo para um novo tempo. Assim como com Simão, Jesus tem planos conosco. Jesus tem planos com as nossas vidas, Jesus tem plano com os nossos corações, Jesus tem planos com os nossos recursos. E Jesus tinha vários barcos ali, mas Jesus olha e entra e diz: Simão, eu quero o teu barco. Eu quero a tua vida. Eu quero quem você é. Queridos, isso arde no meu coração, porque tem algumas pessoas que estão se perguntando para Jesus e falando: Jesus, por que eu? Por que não fulano, não Beltrano? Não, Jesus escolheu você com a sua vida e com os seus recursos, porque Ele quer usar do seu coração e Ele quer usar o que você tem. E não é com os outros, é contigo. Jesus está te marcando numa vida de amor. E Jesus então entra no barco de Simão. E o que eu acho mais interessante é que esse barco à disposição de Simão, aliás, esse barco de Simão à disposição de Jesus,
representa uma vida que serve ao Mestre. Jesus estava buscando Simão e está dizendo para Simão agora a seguinte coisa: ei, Simão, deixa eu te falar algo, deixa eu te dizer algo, Simão. Nós estamos num relacionamento, mas você precisa entender que nesse relacionamento não tem como ser superficial. Eu quero aprofundar esse relacionamento contigo. E relacionamentos profundos levam ao serviço. Não tem como você se relacionar com Jesus sem servir ao Mestre. O que Jesus está ensinando para Pedro, para Simão Pedro, ele está falando para ele a seguinte coisa: olha, você está em relacionamento comigo, então comece a entender que a sua vida está ao meu serviço. O seu barco é meu, a sua vida é minha. E literalmente Simão Pedro aprende uma primeira lição, que é: em relacionamentos com Jesus eu preciso servir. E servir sem obedecer não adianta. Porque servir sem obedecer não é servir, é apenas religiosidade, é apenas faz de conta. Por que eu estou te falando isso? Porque tem crentes hoje que Jesus está fazendo o maior esforço para te encontrar, e quando eu digo maior esforço numa linguagem humana, mas Jesus está literalmente se voltando para chamar teu coração, mas Jesus está falando: deixa eu usar da tua vida, deixa eu usar dos teus recursos, deixa eu usar do que você é. E aí você talvez esteja meio reticente, ou alguns até escolhem servir, mas servem de acordo com a sua conveniência, e obedecer sem servir, isso não é relacionamento com Jesus. Porque uma coisa que eu sempre ensinei aqui: manda quem pode e obedece quem? Quem ama. Aí tem uns crentes que aprenderam, tá vendo? Manda quem pode e obedece quem ama. Se você tem um relacionamento de amor com Jesus, você obedece às suas palavras. Se você tem um relacionamento de amor com Jesus, você escuta a voz do Mestre e obedece o chamado. E Pedro entende isso, e Pedro diz: olha, meu barco está aqui. Meu barco, minha área de segurança, minha área de conforto, minha área de prazer, a minha área de trabalho, o meu esforço humano. Jesus está chamando você e está falando para você que Ele quer estar em toda a área da sua vida e não em partes. Barco aqui era tudo que Pedro tinha. Barco aqui era tudo o que Simão Pedro, expressava. E Jesus então fala para Pedro a seguinte coisa: eu estou começando a redefinir a tua vida e a tua história pela tua obediência. Porque você precisa entender que quando Jesus entra, Ele redefine tudo que nós somos. Se você for parar para ver, Pedro pescou a noite inteira, cansado. Ele chega de manhã cedo, não pescou nada, diz o texto, e eles estavam limpando as suas redes para guardar os seus instrumentos e ir para casa, talvez descansar ou fazer um outro corre, fazer alguma coisa. E Jesus olha para eles e literalmente Jesus atrapalha seus planos. Jesus atrapalha os planos de Pedro, de Simão Pedro, de Tiago, de João. E aí daí você vai lembrar aquela história, daquela musiquinha: Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. E aí você vai entender isso agora, porque os caras eles tinham um plano, eles tinham um desejo, eles iam para casa, eles iam arrumar as suas coisas, eles iam tentar fazer alguma coisa, porque eles não pescaram. E quem é autônomo sabe que você vence um dia de cada vez, e todo dia é uma batalha. E você acorda sem saber o que vai acontecer durante o dia.
E de repente Jesus entra nessa história e atrapalha toda uma programação de Pedro, ao ponto de Pedro limpando as redes, Jesus fala: para de limpar, vem comigo, entre no barco e me leve até mais ali. E Pedro ainda fica um tempo ouvindo Jesus falando, irmãos. O texto bíblico não me deixa claro quanto tempo que Jesus falou, mas por todos os sermãos que eu vejo, e principalmente pela multiplicação do pães e peixes, Jesus gostava de falar, irmãos. Jesus é bom pastor, né? E não tem um pastor que não gosta de falar demais, irmãos. Eu não conheço. E é. Sim ou não, igreja? Pastor gosta de falar. E Jesus gostava de falar. E aí eu fico imaginando Jesus falando aquele tempo e Pedro ali pensando e falando: meu Deus, não fiz nada, não pesquei, nada resolveu. E Jesus falando à multidão e Pedro pensando, e Jesus falando à multidão e Simão ali com todas as coisas passando na sua cabeça. Porque você precisa entender que naquele momento Jesus entra e muda toda uma programação de Pedro, de Simão Pedro. Entenda uma coisa, queridos: Jesus, Ele quer entrar e mudar a sua história. Talvez tudo aquilo que você botou numa caixinha e tudo aquilo que você planejou dentro de um conceito seu, tudo aquilo que você falou é assim que vai acontecer. Jesus está querendo entrar e mudar a história. E eu preciso te dizer uma coisa: se você deixar Jesus fazer, Ele faz muito melhor do que você, porque entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Você não faz o mais, irmãos. Eu não faço o mais, é Jesus que faz. Não é sobre nós, é sobre Ele. E eu fico imaginando o coração de Pedro. Irmãos, Pedro era um vulcão em erupção naquele momento. Pedro, literalmente, Simão Pedro era um homem em crise naquele momento. Simão, depois vai ter de forma mais evidente seu nome, a sua identidade ressignificada para Pedro mesmo. Mas nesse momento, Simão Pedro estava com um monte de problemas. Não era um. Talvez você não consiga entender, mas deixa eu te contextualizar. Ele estava cansado de trabalhar e não ver resultado. A sua sogra estava doente. Ele não tinha recursos. Se você vê The Chosen, e eu não sei qual é a temporada que relata esse episódio, mas se você vê The Chosen, você vai ver de uma forma lúdica e de uma forma bem clara isso que eu estou te pregando agora. E eles lá mostram de uma forma muito clara Pedro frustrado emocionalmente. Por quê? Porque o dinheiro não dava, a sogra estava doente, o Império Romano governava de forma dura, com mão dura, mão de ferro. Ele tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nenhum peixe. Ele estava frustrado, a sua personalidade estava sendo confrontada. Estava tudo um turbilhão de coisa. E é nesse cenário que Jesus se aproxima. Para quê? Para resolver a vida de Pedro? Não. Jesus não chega no meio desse turbilhão todo e olha para Pedro e fala: Pedro, acalma que eu estou resolvendo. Não. Jesus chega nesse turbilhão todo e sabe o que Jesus faz? Ele estica Pedro e leva Simão Pedro a um limite, porque você para pensar, tudo isso acontecendo, de repente vem um homem que altera a sua programação de vida, olha para ele e diz assim: entra no barco e vamos ali. E de repente, meu querido, Jesus olha para Pedro e fala assim: ei, lance as redes em água profunda. Entenda uma coisa, sabe o que Jesus entendia de pescaria? O que Jesus entendia de pescaria, irmãos? Pode falar, não vai ferir a sua religiosidade, não. O que Jesus entendia de pescaria? Nada. Jesus era carpinteiro, recebeu o ofício de seu padrasto, José.
que Jesus entendia de pescaria? Nada. E de repente ele olha para Pedro, que era profissional no negócio, experiente. Depois de ter pescado a noite inteira, que é o melhor horário para se pescar, de manhã cedo, quando ninguém pesca nada, Jesus olha, e eu acredito que já tinha passado um tempinho, porque Jesus pregou ainda, e lembra que eu falei, o pastor sempre fala demais. E agora, de repente, no meio de tudo isso, com as pessoas ali olhando, Jesus olha para Pedro e diz assim: lança a tua rede. Meu irmão, o cara estava já com o coração lotado de coisa, e agora ele é literalmente desafiado diante dos seus amigos e diante das pessoas próximas a ele, talvez a passar um dos maiores vexames da sua vida, porque Jesus manda ele lançar a rede, e os seus amigos olhando e falando: Pedro, não vai, isso não vai dar certo, no meio do mar, nessa hora, com o sol já aí, quase a pino, não vai acontecer. Simão estava frustrado, cansado, mas Jesus literalmente chega no barco de Simão e estica o limite de Simão. Ei, meu querido, entenda uma coisa, eu falei isso semana passada e vou te repetir se você não entendeu. Jesus, ele não está preocupado, e a atenção de Jesus não está voltada para o seu conforto, para o seu bem-estar, para você ficar perfeitinho e bonitinho, não. Jesus, ele está se voltando para nos esticar e nos puxar e nos levar ao limite, porque quando ele nos puxa, quando ele nos estica, quando ele nos leva ao limite, nós fazemos novos passos, nós damos novas ações e nós nos parecemos mais com ele, queridos. É por isso que você está sentindo que Jesus está te esticando, e ele está te esticando mesmo. Sabe por quê? Porque é só que na hora que a azeitona é pressionada é que sai o azeite. É só na hora que as uvas são esmagadas e levadas ao limite de ser espremidas é que elas dão bons sucos de uva. Você precisa entender que Jesus está te esticando, porque Ele sabe do teu potencial e Ele quer te levar a um novo nível, a um novo limite. E entenda uma coisa, a ordem de Jesus desafia a lógica de Pedro. A ordem de Jesus desafia o conhecimento de Pedro. E Pedro está sendo levado a um limite para ou aprende a confiar, ou arrega e volta para trás. Ou aprende a confiar, ou lança a mão de tudo e não vive um relacionamento com Jesus. Sabe por quê, queridos? A profundidade do relacionamento com Cristo só é revelada pelo aprofundar do seu comportamento. Não existe como você conhecer um Cristo profundo sendo um crente raso. O texto de Romanos diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Jesus é um Deus grandão, como eu sempre gosto de falar. Jesus é Deus grandão e Ele tem feito grandes coisas. Você pensando pequeno, agindo pequeno e sendo limitado, você não conhece Deus, e é por isso que Deus está te esticando. Sabe por quê que Deus está te levando ao seu limite? Para você conhecer um Deus sem limites. Deus está te levando ao seu limite para você entender que você tem um Deus que não tem limites. Um Deus grandioso, um Deus lindo, muito maior do que você está pensando e muito maior do que você está vivendo. Nós não podemos permitir que a nossa limitada mente humana limite o poder do Todo-Poderoso. Jesus estica Pedro até o limite. E quando o Senhor olha para Pedro e fala: Pedro, lance a rede. Naquele momento, Pedro tem um momento de decisão. Naquele momento, Pedro está diante de uma das decisões mais importantes da sua vida. Ou ele decide
obedecer e viver coisas que ele jamais viveu, ou ele decide não obedecer e continuar na sua falsa sensação de segurança, sem experimentar o inacreditável de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque nós, em algum momento da nossa vida, nós chegamos a isso. Em algum momento da nossa vida, nós chegamos a um limite. Em algum momento da nossa vida, nós chegamos a um momento em que nós estamos num limite e Deus está falando conosco e nós agora temos dois caminhos: ou ouvir e dar um passo sem saber o que tem na frente, ou dar um passo para trás e recuar num relacionamento de amor e de intimidade. E Pedro escolhe dar um passo para frente. E Pedro faz uma das maiores e mais lindas declarações de fé da palavra. Simão olha para Jesus e diz: Mestre, nós pescamos coisa nenhuma, ninguém pecou nada aqui. Nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos absolutamente nada. Mas, sob a tua palavra, não vou lançar a rede novamente. Talvez você não consiga perceber essa expressão, mas eu vou te explicar. Quando ele olha e fala mestre, ele não está falando mestre do tipo professor, homem do ensino, homem que tem um conhecimento. Não, ele não está falando isso. A palavra grega para mestre aqui é epístata. O epístata, ele literalmente é aquele que tem o direito de mandar. O que Pedro está falando é, mestre, epístata, ou aquele, você é o que tem o direito de mandar, aquele cuja autoridade não é questionada. O que Pedro estava falando para Jesus era literalmente isso: tu tens o direito de mandar. Tu tens o direito de mandar. Tu tens o direito de mandar. E ele olha e ele diz: eu não conheço a realidade. Aliás, eu não desconsidero a realidade. Pedro fala: eu não desconsidero a realidade. Eu não pesquei nada essa noite. Nada deu certo, nada funcionou, nada está legal. Mas tu tens o direito de mandar sobre a minha vida. Tu tens a autoridade para mandar. Tu fala e as coisas acontecem. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio na tua palavra, porque tu tens a autoridade para mandar. Ei, meu querido, você precisa entender que Deus quer te levar a uma revelação profunda, aonde você entenda que não é questionável, mas é literalmente dizer: ei, Jesus, tu tens o direito de me dar a tua palavra. Crentes rasos não mais, mas crentes profundos que olham e dizem: eu não sei, mas sob tua palavra eu vou. Pedro preferiu confiar. Pedro preferiu confiar no poder, no amor de Jesus, do que na lógica. Eu estou querendo literalmente te dizer que você não precisa negar a realidade da sua vida. As coisas estão difíceis, ok. As coisas estão complexas, ok, o Senhor está vendo. Mas se Jesus te deu uma palavra, se Jesus está te falando para fazer algo, faça. Viva sob a palavra. Sob tua palavra, Jesus. Sob tua palavra. A despeito do que você esteja sentindo, vivendo, a despeito do que a sua vida esteja passando, prefira confiar na palavra. Pastor, mas eu conheço e eu sei que isso não vai dar certo. Ei,
não é sobre o seu conhecer, não é sobre a sua lógica, não é sobre a sua força, não é sobre o que você tem, não é sobre a bagagem que a vida te deu, é sobre a palavra dele, porque ele é o verbo, ele é a palavra, e tudo se faz por meio dele, queridos. Jesus está falando para você, viva de novo. E talvez você esteja com medo de se envergonhado na frente das pessoas. Jesus está falando para você, faça de novo. E você esteja talvez com medo e preocupado, se não vai dar certo. Jesus está falando, faça de novo. E talvez você esteja olhando e dizendo assim, mas será que vai dar? Não é será. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, e é sobre a tua palavra. Não se preocupe se você não tem os recursos, ele vai fazer. Pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você precisa crer, porque sobre tua palavra, Senhor, eu vou avançar, sobre tua palavra eu vou crescer, sobre tua palavra eu vou desenvolver, sobre tua palavra eu vou fazer o que precisa ser feito, sobre tua palavra eu vou perdoar, sobre a tua palavra eu vou viver novamente o meu ministério, mas eu não vou recuar, porque eu quero um relacionamento profundo de amor com Jesus. É sobre a tua palavra. É sobre a tua palavra. Ah, queridos, eu não sei você, mas isso mexe comigo. Isso mexe comigo. Porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu recebi uma palavra. E todas as minhas condições diziam contrárias ao que eu estou vivendo hoje. Mas sob tua palavra eu lancei a rede. E sob tua palavra os barcos têm se enchido e o Senhor tem realizado milagre. Porque você precisa entender que o nível de revelação e milagres que você vai viver será proporcional ao nível da sua obediência. Você precisa obedecer uma palavra. Todo crente precisa aprender a obedecer. Quando nós somos crianças, nós aprendemos o abecedário, né? Que é A, B, C, D. O abecedário, e o mais básico de todo crente, não é o A, B, C, D, é o obedecer. É o mais básico que todo crente precisa. Porque você vai viver milagres, o Senhor vai revelar coisas para você, mas é sobre a palavra. Entenda, escuta, crente, escuta isso que eu vou te falar. Não foi a rede que mudou, não foi o mar que mudou, o barco de Pedro também não mudou, nada mudou ali, irmãos. Nada mudou, o clima não mudou, o mar não mudou, a rede não mudou, o barco, o pescador não mudou, tudo continuou a mesma coisa. Sabe o que mudou? A atitude de obediência de Pedro, porque a obediência de Pedro ativou o milagre. Eu estou querendo falar para você, crente, literalmente isso: obedeça a palavra dele, mesmo quando você estiver cansado, mesmo se você não entender, mesmo que zombem de você, mesmo que duvidem de você, entenda e aprenda a obedecer, porque você nunca será tudo o que Deus planejou se continuar obedecendo apenas quando te faz sentido. Você nunca será tudo o que Deus planejou para você se você continuar apenas obedecendo quando a palavra te faz sentido, quando Deus precisa te dar uma explicação, quando você precisa entender as coisas. Não. Ele não nos deve satisfação, queridos. Ele não precisa explicar o plano dele para nós. Nós precisamos apenas, literalmente, andar pela palavra. Porque quando você anda pela palavra, você vive milagre. Eu quero liberar essa palavra sobre tua vida, em nome de Jesus. Que a sua vida esteja transbordante das bênçãos de Deus,
ao ponto de que você próprio não dê conta de todas as bênçãos, mas que outras pessoas se beneficiem das bênçãos que estão à sua volta por causa da sua obediência. Que a sua obediência ative um milagre nos céus, que a sua obediência rasgue os céus e abra o favor de Deus sobre a tua vida, tal ponto que pessoas sejam beneficiadas das bênçãos que estão vindo sobre você. A realidade é que Simão muda, o coração dele é transformado, e isso é evidenciado, e ele entende agora o Deus que ele está servindo é um Deus grande, não é um Deus qualquer, é um Deus poderoso e eficaz. E ele olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, afasta-te de mim, eu não posso viver contigo porque eu sou muito pequeno. E é normal que isso aconteça, sabe por quê? Porque o milagre revela a majestade de Cristo e a pequenez do homem. E aí quando você entende isso, você sabe que não é por você, é pela graça dele. Não é pela sua força, é porque ele está fazendo. Não é porque você é lindo e bonitinho, é porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Nunca se esqueça de quem você é, mas lembre-se sempre de quem é Cristo na sua vida. Epistata, aquele que tem o direito, a autoridade para mandar, aquele que tem autoridade para falar. E o que eu acho mais interessante é que Pedro vive o milagre de uma pesca maravilhosa. E aí, mais para frente, no mesmo, não sei se era no mesmo barco, mas no mesmo habitat, num barco, num mar, ele tem uma outra experiência de milagre. Como assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Pedro chega lá na frente, num barco, num mar, olha Jesus vindo e fala: é Jesus? É Jesus. Então, se é Jesus, eu quero ir contigo. Eu quero andar contigo na água. Pedro viveu uma pesca maravilhosa e agora Pedro vai andar sobre as águas. Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai te levar a milagres maiores. Jesus sempre vai te levar a um andar superior de milagre, a um novo nível, a uma nova estação. E entenda uma coisa, tem crente que quer crescer e viver milagre de escola profética, de seminário em seminário, de conferência em conferência, e que tudo isso, não, meu querido, entenda uma coisa, eu não tenho nada contra essas coisas, e eu acho bom, isso tudo muito bom, mas o milagre de Jesus não vai acontecer fora do teu habitat, fora do teu ambiente, porque é no teu ambiente que Jesus vai operar o milagre, para que você entenda que Ele está contigo todo o tempo, em todo momento. Você não precisa de uma atmosfera favorável, de algum local muito poderoso, não. Você só precisa que Jesus esteja no teu barquinho, caminhando contigo, para você experimentar milagres que você jamais viveu. O que está fora da palavra na sua vida? O que está fora da palavra na sua vida? Qual área que você tem conduzido pela sua lógica e não pela palavra? Será que seu barco está vazio porque Jesus talvez não esteja no comando? Mais uma vez eu digo, o milagre não está na nova rede, mas o milagre está numa nova postura. E vai acontecer sobre a tua vida. No habitat em que você está, no seu ambiente, você vai experimentar milagres que você jamais experimentou. Porque é sob tua palavra que nós vamos viver, Senhor. Então reconsagre a sua vida ao Senhor, seu ministério, seus sonhos. Volte ao mar, literalmente. Volte ao ministério, volte aos projetos, volte tudo aquilo que Jesus já te falou. Mas não volte sob tua palavra, volte sobre a palavra dele. Não tema o julgamento, tema a desobediência. Não tema quebrar a cara, tema em desobedecer a Deus. Não tema em que as coisas vão dar errado. Tema em não cumprir o que Jesus te chamou a fazer
e te dá uma nova palavra. Porque agora Jesus muda a história de Pedro e ressignifica a sua história. E olha para ele e diz: Pedro, de agora por diante, você estava num nível, eu agora estou te levando a um outro nível espiritual. Até agora você só viveu uma pesca maravilhosa, eu agora vou te fazer pescadores de homem e você vai experimentar milagres que você jamais vivenciou. Ao ponto de, como diz a palavra, de Pedro passar e a sua sombra curar. Porque não é sobre ele, é sobre Jesus. Há pessoas esperando pela sua obediência. E qual a resposta que você vai dar para Jesus nessa noite? Você vai voltar atrás ou você vai dizer: sob tua palavra eu vou avançar, Jesus, porque tu tens o direito de mandar. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia.